Olá pessoal, diante de tantas perguntas feitas no Instagram sobre a Bíblia e o comunismo, eu quero responder a todas as perguntas. Primeiro, será que o comunismo tem alguma relação com os princípios ou os ensinos bíblicos? Será que a Bíblia defende o comunismo? Será que a Bíblia pode ser comparada com o comunismo? Será que os ensinos de Jesus sobre o amor ao próximo têm alguma relação com os ensinos humanitários do comunismo? Será que há textos na Bíblia que podem ser usados para defender o comunismo? Eu quero, nesse vídeo, responder a todas essas perguntas. Mas antes de ouvi-la, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. Quero começar explicando o que é comunismo. O comunismo, na verdade, é um sistema econômico e social que prega, que ensina a abolição da propriedade privada ou do capital e também prega uma construção social sem divisão de classes. É preciso ressaltar que o comunismo teve a sua origem com Karl Marx, que foi um filósofo e teórico do início do século XIX, e ele, junto com Friedrich Engels, em 1848, escreveu um livro chamado Manifesto Comunista, e a partir dessa literatura nós temos a origem do comunismo marxista ou do comunismo científico. É preciso ainda ressaltar que há pelo menos 3 tipos básicos de comunismo. Existe o comunismo que é chamado de comunismo primitivo, que, segundo os defensores dessa ideia, retrata o início da produção econômica, né? Lá primitivamente, quando tudo começou. Existe o anarcocomunismo, que ensina a abolição da propriedade privada, que ensina a abolição do capital, inclusive a própria resistência do Estado. E existe a esquerda comunista. Já os pilares do comunismo são os seguintes. Um deles é chamado de materialismo filosófico. O que de fato quer dizer isso? Não se assuste que eu vou lhe explicar. A ideia do materialismo é a ideia de que não existe nada que é de aspecto sobrenatural. Não existe nada de acontecimento divino. Tudo é focado na matéria. Só por isso a gente já percebe que não há nenhum alinhamento com o cristianismo. Um outro pilar do comunismo é chamado de dialética hegeliana. Mas o que significa isso? Na verdade, significa aniquilamento dos preceitos dos burgueses ou dos ricos. Para Karl Marx, a família deveria ser destruída porque ela apenas atende os interesses desses burgueses. Com isso, a gente percebe que esse é um outro pilar do comunismo que está muito longe das ideias ou dos princípios do cristianismo. Um outro pilar do comunismo é chamado de socialismo utópico, mas, mais uma vez, o que significa socialismo utópico? A ideia é a seguinte: Karl Marx era contra preceitos morais, ou seja, isso é chamado de amoralidade. Não há preocupação com regras ou valores, de modo que, se para chegar mais próximo do comunismo fosse necessário aniquilar ou destruir a família, isso seria correto, isso seria um preceito moral. Você acha que isso tem alguma relação com o cristianismo? Outro pilar do comunismo é chamado de direito econômico inglês, também chamado de hedonismo. A palavra hedonismo vem da palavra hedon, no grego, que significa prazer. Então, para Karl Marx, a preocupação deveria ser apenas a satisfação dos desejos, e não regra, não preceito e nem moralidade. Satisfaça o seu desejo e seja feliz. Você acha que isso também tem alguma relação com o cristianismo, de que o prazer deve ser praticado sem que ele seja precedido e acompanhado de valores, de preceito, de regras ou normas? E o último pilar do comunismo é chamado de relativismo. O que é relativismo? É a ideia de que não existe verdade absoluta, de que não existe nada que pode ser tido como concreto, como verdade inquestionável. Para Karl Marx, não há verdade absoluta, tudo pode ser relativizado. Ora, isso também não está alinhado com o cristianismo, porque o cristianismo é uma religião de verdade absoluta, de afirmações
inquestionáveis. Uma das obras mais importantes do marxismo foi escrita por Friedrich Engels. O nome da obra é a seguinte: A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. Sabe o que essa obra ensina? Ensina que a família deve ser destruída, que o casamento monogâmico deve ser aniquilado para que uma sociedade seja justa e feliz, e de que os casados são as desgraças da sociedade, de modo que se precisar usar a força para aniquilá-los, para serem aniquilados, é válido. Você acha que isso tem alguma relação com os princípios do cristianismo? Ora, não precisa ser teólogo para perceber que essas ideias do marxismo são totalmente antagônicas ou contrárias aos ensinos de Jesus ou do cristianismo. E você sabia que Karl Marx foi um desviado do protestantismo luterano, e a partir desse desvio ele passou a ensinar contra todas as formas de religião. Inclusive, ele chegou a dizer que a religião era o ópio do povo. Ópio é uma droga natural. Você sabia que a antiga União Soviética, 60% dela era ateia, ou seja, era um regime ditador que hostilizava e perseguia a religião? E você sabia que o comunismo é responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas? Matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas? Você acha, considerando esse histórico do comunismo, de que esse modelo de regime econômico e político tem alguma relação com o ensino bíblico, com os princípios ensinados por Jesus? Não podemos olvidar que o comunismo também criou o seu decálogo na antiga União Soviética, que eram nada mais, nada menos do que táticas para a tomada de poder, e que isso também não tem nenhuma relação com o cristianismo. Agora, há quem diga que a Bíblia defende o comunismo baseado em Atos capítulo 2, quando fala que ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu, mas repartia o que tinha com os outros, né? De modo que tudo que eles tinham em comum. Entretanto, esse texto nada tem a ver com o comunismo marxista, com o comunismo científico. Por quê? Porque, primeiro, o comunismo é contra a propriedade privada. E esse texto ensina que cada um repartia o que tinha com os outros. Logo, cada um tinha a sua propriedade. Uma outra coisa que contraria o comunismo científico ou marxista é de que cada um dava com alegria, cada um dava por conta própria, voluntariamente. Não era uma imposição do Estado, não era uma imposição legal. Cada um dava por conta própria, cada um dava com alegria, sem ser forçado pelo Estado. Portanto, esse texto não tem nenhuma relação com o comunismo. Eu quero encerrar com uma frase bastante relevante de um jornalista que diz o seguinte: se um cristão se diz socialista ou comunista, logo, ou ele não conhece o comunismo, ou talvez não conheça o cristianismo. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar os seus comentários, de nos seguir nas redes sociais, e até o próximo vídeo. E detalhe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar